tem certo nem errado, todo mundo tem razão, e que o ponto de vista é que é o ponto da questão, mas que luz é essa? Boa noite, ouvinte Lumiar Web Rádio. Estamos aqui mais um domingo, reunindo nosso círculo de fé para conversarmos sobre assuntos do cotidiano. Primeiro de tudo, as minhas boas-vindas aos nossos participantes contumazes. Aline Satian, Luan Micael, Taminápolis e Moara Ananindeua. No programa de hoje estamos recebendo duas ilustres convidadas. Amanda Vidal, representando o espiritismo kardecista, e Carla Tellenberg, representando também o espiritismo. Já começo dando boa noite a você, Carla Tellenberg. Carla, essa não entra na rodada de perguntas, mas você representa também o espiritismo kardecista ou é outra linha? Muito boa noite. Boa noite a todos. Gratidão. Meu nome é Carla Tellenberg e eu estou aqui como espírita. Gratidão a todos por estar aqui participando desse programa Vai na Fé. E espero dar o meu melhor para responder as perguntas. Obrigada. Boa noite, damos graças pela comunicação, por mais uma noite abençoada, por mais um programa abençoado, Vai na Fé. Eu sou a Imperatriz Moara Ananindeua. Boa noite, família, mais um Vai na Fé começando. Boa noite, pessoal, gratidão por mais um Vai na Fé, gratidão por esse momento tão bonito, tão auspicioso e um momento, ao mesmo tempo desafiador, de tantas mudanças e renovações aí nas nossas vidas, no nosso país e no nosso planeta. Mas vamos na fé, vamos ouvir, tudo que vai ser emanado aqui desse programa e, enfim, com certeza virão coisas muito boas que vão nos auxiliar no nosso caminho de evolução. Abraços. Boa noite, agora domingo à noite, e nós estamos aqui reunidos para falar de fé. Fiquem bem atentos com o ouvido espiritual de vocês bem abertos. Esses são os nossos convidados de hoje, que já chegaram prontos para saber qual é o tema dessa semana. Experiência de post-mortem, vida após a morte, reencarnação, pessoas que afirmam ver e ouvir espíritos, pessoas que afirmam que os espíritos falam através deles, os médiuns, todo o universo dos espíritos. Qual é a opinião da sua religião, Luan Micael, sobre os espíritos? Gratidão, Michelangelo. Bom, em princípio eu posso dizer, que o budismo acredita bastante assim em reencarnações, num ciclo de nascimentos, vida, morte e renascimentos. E a compreensão que eu tenho segundo o que eu compreendo desse assunto através do budismo, é que todo ser humano teria uma infinitude de vidas para renascer e aí em cada vida que se vive, nós temos a possibilidade de nos alinhar com o nosso Dharma, com o nosso propósito, seguir acumulando méritos e viver buscando a realização, buscando em diferentes níveis a iluminação. E aí todos os mestres
todos os patronos do Dharma, Sua Santidade o Dalai Lama, os ensinamentos dos Budas e de inúmeros outros mestres iluminados e despertos de outras tradições, estão aí para nos auxiliar nessa caminhada, de ascensão, de evolução. E eu particularmente acredito que se a gente realmente alcançar um nível alto de realização e de ascensão, a gente vai conseguir fazer a passagem, vai conseguir se libertar, de modo a, se for da nossa escolha, mesmo de acordo com a escolha do divino, com os desígnios de Deus, a gente vai conseguir se libertar e alcançar um nível maior, assim, e de fato, tá liberto desse ciclo incessante, ininterrupto de mortes e renascimentos. Muito obrigado, Luan Micael, pela sua preposição sobre o nosso tema de hoje, os espíritos e tudo o que envolve o tema, Todas as expressões, todas as exponências desse tema que vem se difundindo muito mais depois de um homem chamado Allan Kardec, que escreveu o Livro dos Espíritos. Vamos continuar o programa de hoje, passando a palavra à nossa companheira de fé que retorna aos debates depois de uma semana de ausência, ainda em isolamento social em São Paulo, Aline Satian, ou você já retornou a Lumiar? E sacie a curiosidade dos nossos ouvintes. O que você, como mulher umbandaimista, tem a dizer sobre os espíritos? Oi, pessoal, muito bom estar de volta. Respondendo Michelangelo, ainda estou em São Paulo, mas a floresta já está me chamando de volta. O exército de Iramidã está aí, estamos na Terra e no Astral. E passo essa introdução para falar do tema, que é um tema bem abrangente, espíritos. Tanto no Santo Daime quanto na Umbanda, a gente acredita na reencarnação e na vida espiritual. E a gente tem um espírito, que é essa dimensão mais sutil. A gente tem a alma, que é o que permite que a gente encarna, que é essa conexão, entre o espírito e a matéria. E a gente tem a matéria, que é o corpo encarnado. Então, essas três dimensões do ser, elas estão sempre em diálogo. E por mais que a gente não tenha clareza sobre tudo, sobre todas as coisas, a gente acredita que as escolhas, elas foram feitas de alguma forma. Existe um planejamento encarnatório quando a gente encarna, ou seja, você escolhe a família que você vai encarnar, você escolhe a condição social, você escolhe inclusive as dificuldades, que a gente vai passar ao longo dessa encarnação, no sentido do aperfeiçoamento desse espírito, no sentido da superação dos seus karmas, que são as contas, os deveres de casa que você traz de outras reencarnações. Não é necessariamente uma coisa ruim, uma punição. Eu particularmente não acredito nessa visão da culpa católica, mas os karmas, eles são fruto da lei de causa e efeito. Então, toda ação, ela tem uma consequência. E a gente vai acumulando essas consequências, boas e ruins, ao longo das encarnações. E o Dharma é aquilo que você veio realizar. Então, quando a gente encarna, a gente vem com esse planejamento para a gente realizar o nosso Dharma e superar os nossos karmas, E então é importante a gente ter essa consciência, essa autorresponsabilidade de saber que, em certa medida, não somos vítimas das circunstâncias, mas, de alguma forma, a gente também co-criou essas situações. E uso como exemplo a situação atual que a gente está vivendo, de uma pandemia global. Segundo as nossas correntes espiritualistas, a gente acredita que todas as pessoas que estão encarnadas agora, elas sabiam, elas estavam prevendo em seu planejamento passar por essa situação. Assim como os desencarnes que estão havendo, as pessoas que estão morrendo, também são parte desse propósito maior, pessoal e coletivo. Então, estão ascendendo aos céus agora, enfim, desencarnando para continuar nessa batalha, nesses outros planos. Aproveito para deixar aqui a lembrança que ontem o Lama Gandhi, que é um lama budista, aí também aproveitando o Micael, ele fez a passagem ontem, e o Lama Michel, que é o lama
que segue ele, que é brasileiro, falou isso, que quando um Buda desencarna, a gente vê, arco-íris no céu. E quando esse lama desencarnou, o céu da Europa, ele morava em Milão, ele é tibetano, morava em Milão, o céu amanheceu com arco-íris. Então são pequenos sinais sutis que vão reforçando a nossa fé e a nossa relação com o plano espiritual, ao qual eu sou muito grata, todos os meus guias que estão cuidando de mim e da gente. Muito obrigado, Aline Satyan, pelas suas colocações acerca do tema. Realmente um tema bastante amplo, né? Discutido por diversas correntes de fé. E torcemos para que você esteja bem ainda em São Paulo, no seu isolamento social. Vamos passar agora a palavra para a nossa irmã de fé, de debates e de diálogos, Moara Ananindeua. O que é que a filosofia Rastafari tem a dizer sobre esse tema, os espíritos? Bendito amor ao em todos, damos graças pela comunicação. Então, Michelangelo, na cultura bobochante, na cultura Rastafari, a gente vê o espírito como um dos elementos que compõem a trindade, né? A trindade do corpo, alma e espírito, né? Porque o espírito ele é a manifestação divina de Deus, né? Então todo homem é um Deus em carne, toda mulher é uma deusa em carne, né? Porque o espírito é a manifestação divina que sai, né? E não que entra. E a gente não precisa morrer para ver Deus, né? A gente vê Deus através do nosso espírito. Olemanelai Selassie Já Rastafari. Tipo, o espírito é a ação do corpo, né? Pois é como a fé. Pois a fé sem obras é como um corpo sem alma, sem espírito. Olemanelai Selassie Já Rastafari. É isso aí, caro ouvinte. Agradecemos aí as ponderações de Moara Ananindeua sobre a opinião da sua filosofia, da sua fé sobre os espíritos. Vamos passar agora a palavra à nossa primeira convidada, Carla Tellenberg, falando direto de Chapecó, no estado de Santa Catarina. Carla Tellenberg, você estudou a espiritualidade em diversos campos. Hoje você está dentro do espiritismo. Você acompanha o espiritismo kardecista ou é outra linha? Bem-vinda, Carla Tellenberg. Fale-me mais sobre a posição da sua corrente de fé acerca do tema de hoje, espíritos. Olá, ok, Michelangelo. Obrigado por poder manifestar. No momento, eu estou seguindo a linha kardecista, que é o que eu vou explicar sobre o que a gente pensa sobre encarnações e espíritos. Um espírito, ele seria a junção de uma alma, de um perispírito, de um espírito e de um homem, aqui na Terra, né? Então, quando acontece a encarnação ou a reencarnação, é uma nova chance que esse espírito está recebendo para ele poder curar os seus karmas, os seus dharmas, para ele ter uma evolução espiritual, fortalecer os laços de família que ele cria, né? E assim, como Jesus mesmo falou, meu reino não é deste mundo, então não é aqui a nossa casa, né? Ele fala também que há muitas moradas na casa do Pai, e que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Jesus mesmo já falava nas suas parábolas que existia reencarnação e que existia uma nova vida além daquela em que todo mundo estava vivendo naquele momento, né? Que há muitas moradas na casa do Pai, então não é só aqui que nós vamos habitar, é em outros mundos e em outras dimensões também. Muito obrigado, Carla Tellenberg, pela sua primeira participação e espero que de muitas outras no nosso programa Vai na Fé. Vamos agora para a nossa segunda convidada, a qual damos as boas-vindas e também
estimamos que seja a primeira de muitas participações. Seja bem-vinda, Amanda Vidal, representante também do Espiritismo kardecista. Amanda Vidal, discorra mais sobre a sua vertente de fé quando o assunto é espíritos. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar participando dessa gravação deste dia, ainda mais com esse tema. Eu sou espírita de berço, como o pessoal fala. Fui nascida e criada dentro da doutrina espírita. Bom, a gente não gosta muito de falar espiritismo kardecista, porque para a gente é uma redundância. As outras religiões que versam sobre o assunto a gente considera que são espiritualistas. Sou simplesmente espírita. Sobre o espírito. Acredita-se dentro do espiritismo que nós somos o espírito, nós não temos um espírito. É meu princípio inteligente, é o que eu sou. E eu me manifesto através do perispírito, como a Carla falou, encarnado ou desencarnado, e quando encarnado, eu me manifesto através do corpo físico, que é ligado célula a célula espiritual e material ao perispírito. O espírito é o que somos e é o nosso princípio inteligente. É o que faz nós sermos o que somos, e ele, ao longo da sua jornada imortal, ele é criado como princípio inteligente por Deus, ele vai crescendo, aprendendo, tem o livre-arbítrio de fazer o que quer, mas também acreditamos na lei de causa e efeito. Então, tudo que ele faça tem um efeito, de positivo ou de negativo. E assim ele vai aprendendo, evoluindo e crescendo. Uma coisa muito interessante que Moara falou é que também nós nos vemos como divindades. Quando Jesus fala, vós sois deuses, ele está falando que também nós temos o potencial, o mesmo potencial criador de Deus. Isso vai se manifestando ao longo da nossa jornada evolutiva, ao longo das diversas encarnações que nós temos. Muito obrigado pela sua também primeira participação no programa Vai na Fé, Amanda Vidal. Vamos agora passar a palavra para encerrar a nossa primeira rodada de perguntas à idealizadora do Vai na Fé junto à Lumiar Web Rádio, Tami Nápoles. Como os cristãos evangélicos veem o assunto espírito? Eu, Tami, vou dar opinião aqui. Opinião não, vou mostrar o que a fé cristã evangélica acredita, Nós não acreditamos em reencarnação, acreditamos que a alma tem todos os dias da vida dela aqui na Terra uma oportunidade de viver uma vida nova aqui na Terra. Quando a pessoa falece, a alma dela tem dois destinos, céu e inferno. É nisso que a gente acredita. Então a gente luta para sermos salvos em Cristo Jesus. Sobre espíritos, experiências com espíritos, nós acreditamos que existem espíritos malignos, anjos caídos, que se transformam em demônios, e eles têm a missão de enganar. Então, muitos desses espíritos enganam as pessoas, se vestindo de um ente querido, para manter aquelas pessoas, muitas vezes, sofrendo, Então, assim, a gente não acredita que existe espíritos de pessoas, reencarnação, nada disso. E deixa eu pensar qual foi mais a pergunta, reencarnação. E experiências de morte, de quase morte. Sim, nessa sim a gente acredita que pode acontecer um arrebatamento, uma experiência espiritual, que a pessoa é levada ao céu ou ao inferno. E ali ela tem as experiências dela. Essa foi a participação da nossa idealizadora, responsável pelo programa Tami Nápoles, e vamos agora passar a segunda rodada de perguntas, onde os nossos convidados perguntam entre si
e tiram dúvidas acerca da fé alheia e do tema proposto pela rádio a cada programa. Vamos começar dando aquele empurrãozinho inicial. Luan Micael, para quem vai a sua pergunta desse domingo? Boa noite, pessoal. Bom, então, a minha pergunta vai para minha querida amiga, que foi convidada, né, também por mim para estar aqui no programa, a Amanda Vidal. Eu gostaria de saber, né, segundo as concepções de fé dela, como que seria, assim, basicamente, a jornada do espírito, se todo espírito está fadado a uma reencarnação ou não. Querido amigo Micael, adorei sua pergunta. Então, sim, nós acreditamos que Deus cria a nós como princípio inteligentes e que nós temos esse combo aí, alma, né, que é o espírito e o perispírito, e que Ele está, sim, sempre reencarnando e evoluindo. Nós não acreditamos em estacionamento espiritual nem em retorno espiritual. Nós acreditamos que exista uma energia que perpassa por todos os reinos e logo em seguida é criada o espírito e a alma e ela reencarna, mas ela não está fadada ao reencarne por toda a sua existência. A partir de um momento, os corpos físicos vão ficando mais sutis e a reencarnação é um ato que não necessariamente deixa de acontecer, mas ele não é tão profundo como no nosso planeta, né? Que nós consideramos um planeta de provas e expiações, em que a pessoa reencarna mesmo como reencarna, né? Com nascimento, vida e morte. Mas sim, todos os espíritos estão fadados à reencarnação e logo em seguida o corpo físico se rarefeita, vai ficando mais imaterial, com menos matéria, e aí a reencarnação é uma coisa mais sutil, a mudança é uma coisa mais sutil. Então não é o tempo inteiro da nossa vida imortal que nós reencarnamos como nós conhecemos neste mundo atual. Eu gostaria de perguntar à minha querida, maravilhosa amiga Moara, como se dá o processo de reencarnação dentro do movimento Rasta. Bendito amor, damos graças, Amanda, pela pergunta. Então, aqui na nossa visão, enquanto Bobochante, Rastafari, a gente não reencarna, tipo, morreu fisicamente e reencarna numa outra vida, e sim numa mesma vida. A gente morre velhos costumes, que são costumes errados, para reencarnar nessa nova vida. Então, dentro dessa vida, a gente larga aqueles costumes para recomeçar aqui mesmo, né? Porque, como eu disse antes, não precisa morrer para ver a Deus. Lá se já Rastafari. Então, eu queria fazer a pergunta para a Sátia, minha querida comadre. Queria saber um pouquinho mais como que você vê dentro da sua espiritualidade sobre os espíritos que nos rodeiam e sobre a reencarnação também. Damos graças. Opa, querida, obrigada pela pergunta. Bom, dentro da visão da Umbanda e do Santo Daime, a gente acredita em reencarnação, né? Então, os espíritos, eles vêm à Terra para realizar suas missões. E também a gente trabalha com a perspectiva da mediunidade, da incorporação, especificamente na Umbanda. No Santo Daime, tradicionalmente, não se trabalha a mediunidade dos médiuns, enfim, das pessoas que estão frequentando, não é recomendado. Mas dentro do Umbandaime existe a junção da linha da Umbanda com a linha do Santo Daime, que foi uma junção feita pela Baixinha e o Caboclo Tupinambá, que é a entidade regente da nossa casa. Então, a Baixinha, 33 anos atrás, através do Caboclo Tupinambá, recebeu essa instrução, né, de fazer o desenvolvimento mediúnico através do estudo do Santo Daime. Então, essa é uma linha mais específica que junta essas duas linhas. E
E aí a gente acredita que nós somos todos médiuns, né? Estando encarnado, a gente dá passagem a esse espírito. Então a gente pode trabalhar essa mediunidade ou não trabalhar. A gente pode cuidar da mediunidade ou não cuidar. E nisso a gente pode ficar suscetível a certas coisas. Então, certos ambientes que você frequenta, certos tipos de substâncias que você usa, podem abrir o seu canal mediúnico e assim você vira dar passagem para um espírito que talvez esteja ali perdido, esteja necessitando de luz. Então, os espíritos eles se aproximam, nesse caso, um espírito carente, ele se aproxima porque ele precisa daquela luz. E se a gente não está com a nossa mediunidade trabalhada, nosso campo espiritual firmado, a gente, sem perceber, pode acabar sendo sugado, entre aspas, né? Mas no sentido de acabar... Corta aqui, tá, Michelangelo? Então, se a gente não tá com nossa mediunidade trabalhada, nosso campo espiritual cuidado, a gente pode acabar dando passagem ou hospedando espíritos que estão menos evoluídos. Da mesma forma, a gente também pode dar passagem, também pode se conectar com espíritos ascensionados e mais evoluídos, que é no caso dentro do trabalho espiritual, que é o que a gente faz, receber então esses guias e entidades que já foram encarnados em outros momentos e que trazem essa sabedoria. Então, por exemplo, os pretos velhos, né, as entidades que são os vovôs e as vovós, muitos foram libertos na época da escravidão. Então, o que na matéria foi algo muito ruim, espiritualmente serviu para que esses espíritos pudessem ir além, tá bom? E a minha pergunta agora vai para a Carla também, dentro desse estudo do Espiritismo. Eu queria saber melhor como que se dá o processo da encarnação em si. Em que momento o espírito adentra o corpo? Em que momento esse planejamento encarnatório é feito? É a partir da gestação? É do momento do parto? Como que funciona isso? Obrigado pela pergunta, Aline. Ótima. Então, como que acontece? A partir do momento em que o espírito se vê de bem com ele mesmo, para que ele possa retornar à Terra, ele já vai sendo escolhido uma família para ele no plano astral, já é escolhido o sexo que essa criança vai vir, e a mulher aqui no planeta, ela já vai sentindo a vibração e tendo a intuição de que ela vai ser mãe e que ela vai hospedar no corpo dela um ser de luz, né? E a partir do momento em que se é revelado a gestação, já existe sim uma centelha divina vivendo nesse corpo. Nesse pequeno embrião já existe ali. E dentro da espiritualidade, do espiritismo, o que ele vê? Que essa pessoa ela vem ou para uma regeneração ou ela vem para um auxílio, né? Então tem crianças que vêm com certos pais que elas precisam estar ali por algum motivo para ajudar eles na evolução deles. E tem crianças que às vezes acontece assim de serem adotados, né? Então ele já vem sabendo que ele vai passar por esse processo de adoção e que ele vai parar numa outra família e que é naquela família lá que vai acontecer a missão que ele veio, né? Então são espíritos que vêm para missões e espíritos que vêm para regenerações. Então há espíritos que já vêm sabendo que eles vão ficar na cama, que eles vão nascer aleijados. Tudo a divina providência já engatilhou aqui no planeta e o espírito já vem sabendo o que vai acontecer. Obrigada pela participação. Gostaria de fazer a minha pergunta para Tami Nápoles. Tami Nápoles. O que a sua religião pensa a respeito das palavras que Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo"? Quando Jesus disse o meu reino não é deste mundo, ele estava respondendo às expectativas erradas dos próprios discípulos que acreditavam que ele era o libertador do povo judeu,
que vivia sob a pesada liderança, né, ao regime ditador de Roma, né? Então eles achavam que ele era o rei, novo rei libertador, que ele viria vir para guerrear, para lutar, para libertar o povo. Mas ele era um rei, mas Jesus é um rei, né? É o rei, é o nosso rei. É o rei libertador das cadeias espirituais, do engano, da mentira, das perturbações, da angústia, da morte. Ele veio trazer vida. Ele falou assim: eu vim para que tenham vida, e vida com abundância. E também disse em outro momento: eu vim para desfazer as obras das trevas. Minha pergunta vai para o nosso amigo budista Mikael. Quais as comprovações budistas em relação a aparições? Oi, Tami. Então, essa é uma pergunta tão boa que eu receio não saber responder. Eu já ouvi, né, já ouvi relato, até como exemplo, enfim, da nossa capacidade de discernimento e de escolha do que vai do que vai soar, do que vai repercutir na nossa mente. E aí teve um exemplo que foi de uma praticante que estava em retiro e ela começou a ouvir assim várias vozes, né, transmitindo para ela mensagens no sentido de que a vida dela não faria sentido e tudo mais. E aí ela foi falar isso com o lama. E aí o lama pensou um pouco, e aí parece que perto do local tinha um carro passando, anunciando a venda de pamonha, né? Era um carro de pamonha. Aí o lama falou: você tá ouvindo esse carro? E ela respondeu que sim. E ele perguntou: você quer comprar a pamonha que eles estão anunciando? E ela respondeu que não. Aí ele falou que assim como ela pode escolher se ia dar importância ou não para aquela voz oferecendo e até mandando que ela comprasse pamonha, mas ela podia escolher entre comprar e não comprar. Em relação àquelas vozes seria a mesma coisa, se ela ia dar sentido e significado e substância mesmo para aquelas mensagens ou não. E, enfim, né, a gente tem essa capacidade sempre de escolha e de dar mais vazão, importância e concretude para o que a gente escolhe e considera que merece ser dado. Mas aparições visuais de espíritos eu não consigo fazer referência a nenhum relato que venha do budismo, infelizmente. A nossa segunda rodada de perguntas, onde os nossos convidados tiram curiosidades sobre o tema com os seus colegas que são adeptos a uma fé diferente da sua própria. Vamos agora para a terceira rodada, a rodada da pergunta Pimenta. A pergunta Pimenta de hoje se refere a um encontro que eu tive com um pensador espiritualista há muitos anos atrás, conhecido como Gouranga. Nessa data, eu fiz uma pergunta para o Gouranga acerca da reencarnação, e ele me deu a melhor resposta que eu já ouvi até hoje. Eu gostaria de ver se eu consigo encontrar entre os nossos colegas participantes alguém que pense parecido com o meu querido amigo. Um abraço para você, Gouranga. Como é possível o processo de reencarnação se aumenta o número de pessoas do planeta
a cada geração. As almas não deveriam, então, num processo de reencarnação, morrer e voltar? Teríamos um número crescente de almas? Eu gostaria de começar a minha pergunta com Moara Ananindeua. Gratidão, Michelangelo, pela sua pergunta. Vou te responder como eu respondi no começo, né? A gente não acredita nessa reencarnação física, espiritual, de retornar, de ter que morrer para depois retornar, reencarnar. A gente, na nossa filosofia Rastafari, a gente acredita que a reencarnação ela é dada a partir do momento que o homem reconhece o erro que ele fez até aquele momento da vida e reencarna ali na questão de estar como um homem justo, de ter se arrependido dos seus pecados e renasce, né, ali naquele momento da sua vida num novo homem, num Deus negro, um Deus em carne. Selassie Jah Rastafari. Trazendo as concepções da filosofia Rastafari sobre o processo de reencarnação, que é um dos temas abrangidos por o tema geral de hoje, espíritos. Vou passar a mesma pergunta agora para Tami Nápoles, que também na primeira resposta se posicionou não crente desse processo de reencarnação, para responder. Em caso de um processo reencarnatório, não deveríamos ser um número certo de almas indo e voltando a partir das suas experiências, ou teríamos um número crescente de almas? Tami Nápoles. Sobre reencarnação, os cristãos evangélicos não creem em reencarnação. Então, a minha resposta seria que cada alma é uma alma. Tem um versículo em Hebreus 9:27 que diz: "E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso, o juízo." Esse é um dos versículos que a gente apoia para crer que não existe reencarnação. Uma ideia sobre reencarnação que também o cristão evangélico é completamente se opõe completamente a isso, é porque a reencarnação ela sugere que você renasça várias vezes até você ser bom o suficiente para herdar a salvação. Já o cristão evangélico crê que a gente nunca vai alcançar essa bondade eventualmente, essa santidade, essa perfeição. A gente sempre depende da graça de Deus. A resposta à nossa pergunta pimenta de hoje, e vamos passar agora a vez à nossa companheira retornante dos debates, Aline Sakian. Como o Umbanda-me vê o processo de reencarnação e essa questão quantitativa dos espíritos? Muito boa pergunta, Michelangelo. Compreendo de onde parte a sua inquietação. E para mim, reverbera, em primeiro lugar, que eu não acho que a reencarnação seja uma conta matemática, que a população mundial do planeta aumenta, portanto, deveriam ter almas para atender isso. Eu acho que o universo, as galáxias são muito maiores do que a gente imagina. A gente não tem uma compreensão precisa e exata de como funciona a vida num outro plano. Então, acho que tem um aspecto do mistério que nos permite imaginar possibilidades. Então, eu não me faria questionar a partir de uma conta matemática. Além disso, a gente sabe que os planetas eles estão em transformação constante, né? Então, a encarnação de seres nesses planetas tem a ver também com a reconfiguração da vida, da matéria, vida e humana, no caso, na Terra. Então, assim como ocorrem grandes desencarnes em massas, como nas guerras, ou agora como a gente está vendo nessa situação da pandemia, a gente também tem encarnes que vêm com uma missão coletiva. Então, a gente teve os baby boomers, que nasceram depois da Segunda Guerra Mundial e que tiveram uma atuação importante ali, depois no final da Guerra Fria, com os movimentos anti-guerra. E aí agora a gente tem uma grande quantidade de crianças nascendo com uma energia crística mais aflorada, que vem com esse propósito de ancorar
uma energia elevada na Terra. Então, eu e a minha corrente espiritualista, acho que eu posso dizer que a gente acredita nisso. Obrigada pela pergunta. Acaba de protagonizar um momento histórico no programa Vai na Fé. Quando eu elaborei a pergunta Pimenta, eu disse: eu gostaria de ver se alguém se aproximaria da melhor resposta que eu já ouvi na minha vida, que veio do meu amigo Gouranga. Você não só se aproximou da resposta dele, como você a explicou muito melhor. Acompanhe a resposta do nosso companheiro Micael e no final, no editorial do Vai na Fé de hoje, eu vou trazer na íntegra a resposta do Gouranga para que você e os nossos ouvintes percebam quão foi grande essa coincidência. Muito obrigado a você, Aline Satian, e eu faço a mesma pergunta agora para Luan Micael. Obrigado pela pergunta. Então, em princípio, né, o que eu já ouvi pelo budismo sobre esse tema é que realmente nós, seres humanos, temos ao menos a tendência de passar, né, por ciclos de nascimento, vida e morte de forma quase que incessante. Mas, ao mesmo tempo, são várias as possibilidades, né, de ascensão, de muitos aprendizados, de uma vida alinhada com o Dharma, de iluminação, de transcendência. E aí, pelo que eu entendo, em alguns casos é possível, né, que no desencarne, né, na passagem, o espírito daquele ser humano, aquela alma, que de fato se liberte, né, como eu entendo que foi o que aconteceu com o Buda, e encontra um lugar bem especial, na existência mesmo para habitar, mas ainda assim continua tendo seu papel no todo, no cosmos, por mais que não esteja encarnado. E outros seres, mesmo que se iluminem, tornam a reencarnar e até vêm a ser reconhecidos, como aconteceram com vários mestres bem proeminentes do budismo, por exemplo, Sua Eminência Shagdu Tulku Rinpoche, que até onde eu sei, por último, ele foi reconhecido como um garotinho indiano. E ao mesmo tempo eu já ouvi que existem filas quilométricas de almas, de espíritos querendo a oportunidade de encarnar, de nascer numa vida humana, e é uma oportunidade muito rara e muito única, essa que todos nós temos. Então, sim, acho que talvez seria crescente, né, como a humanidade cresce e almas antigas que já viveram aqui voltam a encarnar, e ao mesmo tempo muitos que ainda não tiveram essa oportunidade encarnam também, de uma forma ou de outra. Eu acho que é crescente, e ainda assim, né, quem faz o caminho necessário se liberta e não volta mais. Eu acho que no final tudo se equilibra e o universo é infinito e tem espaço para todo mundo, esteja encarnado neste planeta ou não. Resposta, Luan Micael. Eu passo agora a palavra a Carla Tellenberg, que está participando pela primeira vez do Vai na Fé, para que ela responda a esta questão elaborada há muitos anos atrás e respondida pelo meu amigo Gouranga. É com você, Carla Tellenberg. Então, Michelangelo, respondendo a sua pergunta, dentro do Espiritismo, nós acreditamos em outras existências fora do planeta Terra, que você não precise ficar só aqui dentro desse planeta, tanto que para nós esse planeta é um planeta de expiação. Faz 1 ano e meio que o planeta Terra começou a ser um planeta de regeneração, né? E sendo um planeta de expiação, então vinham para cá só espíritos que foram excluídos de outros planetas. Tanto que em 1975 vieram para cá as crianças índigo, né? Que essas crianças entraram como espíritos vindo de uma outra galáxia
vindo habitar o planeta Terra. E agora, como nós estamos num momento de regeneração do planeta, muitos espíritos estão saindo da nossa crosta terrestre e indo para um outro planeta, que seriam abaixo da vibração planetária do planeta Terra, né? Então, assim, os espíritos, eles estão sempre estando na dimensão que a vibração deles se encontra. Agora nós estamos recebendo crianças arco-íris e crianças cristais, que estão vindo de outras dimensões e de outras galáxias também, né? Então nós estamos sempre atualizando os nossos espíritos dentro da crosta terrestre. Não são sempre os mesmos espíritos que ficam aqui a vida inteira. Não sei se respondi a sua pergunta, mas é isso. Sobre a pergunta de Carla Tellenberg, a quem eu mantenho com a palavra e peço para deixar aquela palavra de fé para que os nossos ouvintes, né, concluam essa semana até o próximo domingo, onde teremos um novo encontro aqui na Lumiar Web Rádio. Despeça-se deles, Carla Tellenberg. O que eu havia esquecido da Amanda Vidal para dar a resposta à pergunta Pimenta e fazer a sua despedida, não. Excepcionalmente, esse programa Vai na Fé foi gravado em 2 dias distintos. E entre a gravação da primeira parte e da segunda parte, a nossa recém-companheira de Vai na Fé deu à luz. Estamos todos felizes com a notícia e torcendo pela saúde do pequeno espírito que chega a essa encarnação. Por isso, sigo com os participantes que terminaram a gravação conosco. Então, gratidão, Michelangelo, por me convidar, por participar do Vai na Fé, aqui na Rádio Lumiar. E eu espero que todos estejam, nesse momento que o planeta está vivendo, que todos nós temos consciência, né, de que todos somos um e que precisamos ter respeito mútuo um com os outros para que assim possamos passar dessa fase, né, do coronavírus e entrar numa fase melhor depois dessa doença, regenerados já. Obrigado, muito obrigado mesmo. Até mais. Muito obrigada, caros ouvintes, pela participação de vocês a mais um programa Vai na Fé. Que já abençoe a todos, proteja e guarde. Um grande abraço, queridos ouvintes. Gratidão por terem presenciado, prestigiado e privilegiado mais um Vai na Fé. A gente abordou um tema bem rico, né? Um tema intrínseco até, eu considero, à vida humana. E espero que tenha sido de bastante proveito, né? Todos os temas ainda tem muito para se falar, muito que contemplar, entender, mas isso foi uma pequena palhinha, né, dentro do que o espaço do nosso programa pode oferecer. E a gente deseja a todos sempre ótimos dias, ótimas semanas, muita saúde, muito amor, auto-amor, cuidado, coragem e confiança, né? Vamos seguir aí, vivenciando esses tempos de quarentena, esses tempos bem diferentes, de muita reflexão, né? Como eu falei, muito cuidado, autocuidado e de muita renovação acima de tudo, né? Vamos mais do que os desafios, vamos contemplar e reforçar tudo de beleza, né? Todo espaço de criação, de novas ideias, de novas ações e de novas formas de agir e de se organizar, de viver mesmo, né? Que a gente pode colher aí desse momento realmente tão especial, desafiador, né? Em muitos aspectos, mas que traz possibilidades sem precedentes de renovação.
Grande abraço a todos e até a próxima. Fiquem com Deus, fiquem na paz. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Boa noite, um bom domingo, um domingo de fé, esperança. E um recado que eu gostaria de deixar, que vale para todos os dias da nossa vida e para todas as situações adversas, é confiar não em homens, não em poderes terrestres, mas na força espiritual que vem do alto, que vem de Deus. Quando a gente tem a percepção de que nada foge do controle de Deus, que as coisas, até o caos, não está fora do controle de Deus, está dentro de algum projeto, de algum plano. Então há um sossego na alma, há uma esperança. Então que a gente viva dessa forma, confiando que nada foge do controle de Deus. E que para cada dia já basta o seu próprio mal naquele dia. Então não vamos sofrer por antecedência também, a ansiedade, né? Vamos viver o dia de hoje confiando em Deus. Boa noite. Bom, sempre bom estar aqui no Vai na Fé e a gente poder, no meio de tudo isso, trocar essas informações e elevar mesmo a nossa fé. Então eu queria me despedir aqui deixando como palavra final um pedido que a gente não se desespere, que a gente não fique restrito à vibração de pânico, de medo, de ansiedade, porque isso baixa o nosso sistema imunológico e não contribui com a transformação do planeta que a gente está passando agora. Por mais que seja difícil a gente entender isso que está acontecendo, né? Então é o momento da gente manter a calma, realmente elevar o pensamento e ajudar. Como a gente pode ajudar, né? Sem romper o isolamento social. Então fique em casa, procura se informar. Tem muitas campanhas sérias na internet de arrecadação de doações e arrecadação de dinheiro para apoiar as famílias que estão sem trabalhar ou que estão sofrendo economicamente. Aqui em Lumiar, inclusive, a gente tem os coletivos se organizando para arrecadar esses itens, e no Brasil inteiro. Então eu posso deixar depois aqui alguns links para vocês, e se nutram também de informações de alto valor nutritivo, sabe? É importante a gente se manter informado sobre o que está acontecendo, mas não cair na paranoia, porque isso não vai ajudar. Então fica a dica de continuar assistindo Vai na Fé e os demais programas aqui da Lumiar Web Rádio. É isso, fica com Deus, se nutra, apoie o próximo e não perca a fé. Um beijo grande e até domingo que vem. Contumazes e estreantes, eu, Michelangelo Mendonça, encerro o Vai na Fé de hoje com o tema Espíritos. Conforme o prometido, no editorial de hoje, eu vou trazer o contexto e a resposta do Gouranga à pergunta Pimenta. O contexto é o seguinte: conversávamos sobre a criação e o Gouranga me afirmou que o Criador criou tudo que existe no momento da criação. Eu questionei então que as almas eram pré-existentes, os espíritos eram pré-existentes, portanto, um mesmo número que encarna deveria morrer e reencarnar, tendo assim um número exato de almas. E a resposta do Gouranga para mim foi: mas aí você está levando em consideração só o planeta Terra. Essa é a LWR, e se você quiser saber mais a opinião dos nossos convidados sobre vida extraterrestre, acesse lumiar.vipfm.net, vá até a aba Vai na Fé e procure o segundo programa da primeira temporada. Lá você terá a resposta do que acha ou do que não acham os nossos convidados sobre vida extraterrestre. Você está na LWR. Nos vemos no domingo que vem no Vai na Fé, aqui na Rádio do Livre Pensamento.